Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos, sextou, graças a Deus. Aqui na minha casa, os trabalhadores, eles acordam muito cedo. E eles trabalham com gosto. Tem uma obra aqui do meu lado que eles começam às 16 horas da manhã. Agora que eles deram uma melhoradinha, mas antigamente eles começavam 5 horas com um estrondo. Meu grupo do condomínio estava bombando. Bom, aí hoje a gente tem poda de grama, sexta-feira, mas graças a Deus que não é sábado. E eu acordo cedo mesmo, graças a Deus, mas tem gente aqui que trabalha à noite, de madrugada, e aí chega agora, eles ficam tinindo de raiva. Mas enfim, eu fui para todo o canto da casa para ver onde o barulho era menor. E acreditem, barulho é menor se eu fechar a janela aqui do meu quarto. Lá na sala fica barulho de poda, barulho dessa máquina, né? Barulho de obra. Então, melhor é aqui. Mas vai dar certo, eu creio que tá todo mundo me escutando bem, não é verdade? Bom, estamos então no capítulo 3 de Marcos. Vamos começar orando e aí a gente parte para a leitura para ver o que o Senhor fala conosco hoje. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Colocamos diante de Ti este dia, a vida desses trabalhadores. Te agradecemos, Deus, pela vida de cada um que tem um emprego, de cada um que faz o seu trabalho, sabe, Deus, com dignidade, com honra, sendo usados pelo Senhor aqui em casa, seja aqui em casa para deixar as coisas mais bonitas, seja na obra para, sabe, Deus, acabar com isso logo e, enfim, entregar algo de qualidade. Obrigada, Deus, porque às vezes eu vejo eles trabalhando na chuva, no sol, de qualquer jeito e é bom. O trabalho é bom, o trabalho edifica. Eu oro para que cada um se sinta satisfeito com aquilo que fizer, que cada tijolo, cada coisa que for levantada, em nome de Jesus, que o Senhor use todo o maquinário, os proteja também, livra de acidente, livra de todo mal, assim como cada um que está aqui, Deus. Eu oro e te peço pela vida deles, pela maneira que eles forem trabalhar hoje, seja em frente a um computador, seja com serviços de casa, seja, enfim, seja como for. Que o Senhor abençoe a vida do trabalhador brasileiro, esse que é, sabe, que rala, que dá um duro. Que o Senhor, em nome de Jesus, tire os fardos pesados e coloque o teu fardo que é leve, o teu jugo que é suave. Nos ajude, Deus, no nosso trabalho no dia de hoje, mas também a termos momento de lazer, de descanso, de desfrutar com a família, a termos a provisão necessária para isso, sabe, Deus? Em nome de Jesus, que sejamos bem pagos no nosso país, que em nome de Jesus não sejamos tão massacrados com os impostos. Tem misericórdia de nós, Jesus. Que nós te pedimos, oramos, vem ser rei dessa nação, vem governar, nos dá direção, Deus, para votar certo esse ano. Em nome de Jesus, coloco ainda diante de ti a leitura deste capítulo 3 de Marcos. Fala conosco, nós abrimos os nossos corações para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim, gente. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem, venha cá, e perguntou aos outros, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada.
Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Nossa, que sede! Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: Senhor é o Filho de Deus. Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. A estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão nacionalista e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então, Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem, as blasfêmias contra Deus, poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ah, meu pai, não vai dar para comentar nem a metade do que eu queria. Mas Jesus há de dar graça e o que faltar, lembrem-se que eu sempre estou buscando também tá dando uma continuidade, ou enfim, pegando
um texto, um versículo específico do capítulo do dia e tá falando algo sobre o meu Instagram, no meu Instagram. E então, se você ainda não segue, segue lá. Eu deixo sempre o arroba aqui na descrição do vídeo. E também a gente tem a comunidade online, eu escolho Cristo todo dia, para a gente continuar esse bate-papo, continuar aprofundando nas escrituras, falando a respeito delas, vivendo elas, que é o mais importante. Amém? Não somente isso, lá eu gosto de falar também sobre propósito, sobre missão, sobre porquê que é da nossa estadia aqui na Terra, né? Que é tão passageiro, então que a gente viva cada dia com propósito, que a gente viva cada dia cumprindo algo. E também para dar aí as ferramentas necessárias por corpo de Cristo, sabe? Andar, buscar a santidade, buscar viver como Jesus andou e sempre, sabe, se desvencilhando, sabendo que a gente vai errar, vai pecar, sabe? Talvez até no nosso dia vai haver momentos assim, mas que a gente tem um Deus, né, que nos perdoa, que está sempre de braços abertos, que é possível Ele retirar qualquer pecado, como vai dizer aqui em um dos últimos versículos, né, desse capítulo, do versículo 27 ao 29, vai falar ali sobre um único, só existe um pecado na vida que é imperdoável. E Jesus faz questão de sentar com aquelas pessoas, de explicar de uma maneira muito lúcida, né, de uma maneira muito clara, muito paciente, né? Jesus, ele não vira e fala: ei, eu não tô endemoniado não, que não sei o que. Jesus não é assim, Jesus não faz isso, Jesus faz questão de ensinar. Ele senta e ele faz até uma comparação, uma analogia. Ele vai dizer, gente, se uma pessoa da família, ela quer que aquela família cresça, né, que aquela família, ela tome uma forma, ela cumpra os seus objetivos, aquela família precisa estar unida. Se houver divisão, né, se a casa começar a se dividir, então aquilo lá não vai resistir, aquilo lá vai ruir. Da mesma forma é o que acontece com o reino de Deus e o reino de Satanás. Satanás, ele não vai mandar alguém para tirar, para dividir, para expulsar os demônios de onde ele quer habitar, de onde ele quer ficar. Não tem a possibilidade de eu ter vindo com o poder do chefe dos demônios para expulsar eles. Satanás, ele quer crescer. Se eu faço isso, eu faço pelo poder de Deus. E aí Jesus explica. Só existe um pecado imperdoável. Vocês podem falar contra mim, vocês podem falar até contra Deus, vocês podem pecar no corpo de vocês, vocês podem, que mais? Vocês podem até matar alguém, né? Vocês podem fazer coisas horríveis, horrendas. Vocês podem comer coisas, sabe, consagradas a ídolos. Tudo isso é capaz de eu te perdoar. Tudo isso, meu sangue te lava. Tudo isso, sabe? Então, a comunidade, ela tem muito esse propósito, assim. Porque todos os dias nós pecamos. E Tiago, lá na frente, vai falar que mentiroso é aquele que diz que não peca. Então, todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós nos sujamos de alguma forma. E muitas das vezes as pessoas só não conseguem voltar para Deus, porque acham que o pecado delas é demais, é imperdoável. Então a comunidade também tem esse propósito de virar para você e de te falar: ei, seu pecado é perdoável, é perdoado, aliás. Jesus, ele tá te chamando de volta. Jesus, ele tá te convidando de volta, né? Quantas vezes a gente joga a toalha? Eu sou muito assim. Eu sou muito 8 ou 80.
sabe? Então eu tento no máximo andar na linha, porque se eu saio da linha, eu vou começar a comer de tal maneira. Se eu até tiro um dia para comer errado, né? Hoje é o meu dia, aliás. Se alguém quiser me convidar para comer McDonald's, eu topo. Sem peso na consciência. Mas se eu saio um outro dia, agora também eu vou comer tudo, vou fazer tudo errado. Quantas vezes nós não somos assim com Deus? E a Bíblia vai falar que um abismo puxa outro abismo, né? Que é isso, sabe? Tem gente que acha que nunca mais Jesus vai perdoar, vai voltar atrás. Enfim, aqui ele vai dizer que só o pecado, quando você insulta o Espírito Santo, quando você vira e coloca ele no mesmo lugar onde é um espírito comum ou um espírito maligno, só isso não tem perdão. Só quando você dá pouca importância para ele, só quando você vira e fala, não quero isso. Então isso sim é imperdoável. Mas quantas pessoas, né, morrem de medo de blasfemar contra o Espírito Santo, e às vezes é até por isso, é essa a angústia dos seus corações. Eu pequei contra o Espírito Santo. Não é um pecado contra o Espírito Santo. É um pecado de blasfêmia, é um pecado de virar e falar, esse espírito é um espírito do demônio, que nem estavam falando com Jesus. Bom, e aí, meu tempo já tá se esgotando, eu falei que eu ia falar muita coisa, não vou falar nada. Mas é isso, né? Aí, aproveitando então que a gente já tá nos finalmente, a gente vem aqui para a Mãe e os Irmãos de Jesus. Não vou falar sobre isso também, porque vai durar bastante tempo. Deixa eu tentar ir para o início, aproveitando 2 minutos e meio que eu tenho. Diz que ali tinha um homem, então, aleijado, e mais uma vez aquela questão do sábado. As pessoas estão ali prontas para ver se Jesus ia curar aquela pessoa, se Jesus ia fazer o bem. E uma das coisas que me chama muita atenção aqui nesse capítulo é quando Jesus vira e fala assim, quando Jesus vira e fica zangado e fica triste com as pessoas, porque ele vira e ele pergunta, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Porque se eu deixar esse cara embora sem vir o que ele, sem acontecer o que ele veio procurando em mim, que ele sabe que eu posso dar, eu vou estar fazendo mal para ele. Então me conta, o que é o lícito fazer? Eu vou deixar esse cara embora? Tem aquela música, né? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença. Esse cara talvez não tinha outra chance de encontrar Jesus. Jesus estava em constante rota de mudança, né? Não sabia para onde o pai dele ia levar ele no outro dia, no domingo, que podia curar de volta. Ele falou, nunca vou despedir uma pessoa só porque a lei me fala que eu não posso fazer, sabe? Só porque... E a gente já falou isso no capítulo de ontem a respeito do sábado, né? Jesus falando que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, para servir o sábado. Então é isso. Então Jesus vira e fala, cara, vocês são muito hipócritas, sério. Nossa, que horror, sério. Vocês são assim, horrorosos. Vem cá, meu filho. Estica tua mão. Estica tua mão pra mim que eu vou te curar hoje. Porque você não foi feito para servir o sábado.
Eu não fui feito para servir, né? Para o sábado me dizer o que eu devo fazer ou não. Não. Eu fui feito para eu dizer para o sábado o que eu vou fazer, como eu vou honrar o meu Deus, como eu vou glorificar o Senhor. E eu vou glorificar o Senhor te curando hoje. É isso, gente. Estamos chegando no nosso sábado de descanso. Glorifique ao Senhor, descanse, sabe? Mas descanse com essa consciência de que o sábado foi feito para você desfrutar do melhor dessa terra. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.